Essa semana eu estava nos preparativos com um dilema meu sobre o tema de hoje. E quando eu terminei de escrever, tinha 15 páginas. Isso dá 2, 3 horas de conversa. Já dá para fazer um seminário, então. Mas fique tranquilo que tudo ficou só nessa folha aqui, ó, no rabisco aqui. E quero convidar você a abrir ali em Apocalipse, o último capítulo de Apocalipse e o último da Bíblia, Apocalipse 22. E vamos ler esse texto, que é tão rico que nos está dando 9 mensagens, né? Eu espero que você esteja usufruindo cada um dos pontos. Eles são muito significativos, todos eles fazem uma diferença enorme no nosso viver. Então, Apocalipse 22, do 1 até o 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Maldição, ponto. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Hoje então vamos tratar o versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Semana passada, nós trabalhamos aqui o tema da cura e tivemos experiências de cura. E seria bom você dar o seu testemunho de como você foi curado, né? O pastor Werner perguntou quem foi curado e muitos falaram, né, das suas curas, de como já experimentaram o poder de Deus na sua vida. E a cura, ela é estabelecida quando o nosso coração está cheio da água da vida. O que é a água da vida que nós conversamos é a palavra de Deus. A palavra que procede da boca de Deus, que nos dá vida. A palavra que procede da boca de Deus nos cura, a palavra que procede da boca de Deus nos dá direção e nos abençoa. Então, queridos, hoje, quando nós estamos experimentando a cura, nós vamos usufruir da bênção. Quando não temos a cura no coração, o que acontece? Nós damos lado para a maldição. E ela opera. Mesmo a pessoa estando salva, porque os princípios de bênção e de maldição, eles estão operando. E você em Cristo Jesus, graças a Deus, você pode optar ou caminhar na bênção ou caminhar na maldição. Você recebeu uma autoridade e a questão nossa é que nós precisamos ganhar entendimento sobre isso, sobre como é andar na bênção, porque nós estamos acostumados demais a andar debaixo de maldição. E nós muitas vezes nos acostumamos, como foi dito aqui, a viver debaixo da maldição. Quando que nós temos o privilégio de viver debaixo da bênção. Amém, queridos? Então, a bênção, o que ela significa? É viver o projeto de Deus para a sua vida. É viver o chamado dEle, é viver com os dons que Ele tem lhe dado, servir as pessoas que Deus lhe separou para servir. A bênção é servir pessoas com aquilo que Deus tem lhe dado. Isso é uma vida abençoada. Quando eu vivo para reter, eu vivo debaixo de maldição. Quando eu vivo para servir, como aqui diz, os seus servos o servirão, eu vivo debaixo da bênção. Então, quando a bênção não está presente, nós começamos a vivenciar a maldição.
É como luz e trevas. Se eu apagar as luzes aqui, nós vamos ver escuridão. Ligamos a luz, temos a claridade. Por que isso é tão importante? Eu achei interessante nesse versículo 3, que pela segunda vez aqui é anunciado, é falado do trono de Deus. O trono de Deus é anunciado no primeiro versículo, da onde sai o rio da água da vida. E aqui é reenfatizado quando ele diz, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Porque a bênção, ela está conectada ao trono de Deus, ao falar de Deus conosco. E a maldição, ela está onde o trono de Deus não está conectado em nossa vida. Quando nós seguimos os nossos próprios pensamentos e sentimentos. Então vamos lá, para resumir um pouquinho o processo todo, eu não vou conseguir explicar todo o processo, mas pelo menos fazer uma introdução e chegar no ponto que talvez seja mais interessante para você, como eu acabo com as maldições e como eu vivo na bênção. Né? Então, as maldições existem? É uma primeira pergunta. Elas, na verdade, existem na vida de um cristão? Elas podem operar na vida de um cristão? Não deveriam, mas podem. Elas existem tanto que aqui é dito que nunca mais haverá. Então, até esse dado momento, ela esteve presente. As maldições, elas apareceram da onde? Quem foi o primeiro que amaldiçoou? Adão. Quando ele saiu da vontade de Deus. E aí já vai o primeiro princípio, né? Toda vez que eu vivo a minha própria vontade, eu dou lado para a maldição e saio da bênção que Deus tem para mim. E Adão é tão violento isso. Adão escolheu e Eva escolheram não andar debaixo da bênção. O diabo é amaldiçoado, a serpente é amaldiçoada, Eva é amaldiçoada, Adão é amaldiçoado, a terra é amaldiçoada por Deus. Mas ao mesmo tempo que amaldiçoa, Deus já libera uma palavra de bênção que diz, virá o descendente da mulher, que salvará todos e trará de volta para a bênção. O interessante também, com a Bíblia fala lá em Romanos 5, se você quiser ler, pela ofensa de um só, entrou a morte, entrou o pecado. Quer dizer, pela ofensa entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. E porque Adão pecou, você e eu sofremos com a sede do pecado e nos deparamos com a morte, querendo nos roubar o ânimo da vida, por exemplo. É uma operação da morte, é o desânimo. É uma manifestação dela. Mas aí você me diz, mas isso não é justo, ele pecou e eu sofro. É injusto. E Deus também achou injusto. Tanto que Deus diz o quê? Pela ofensa de um, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Pela ofensa de um, todos estão debaixo da condenação da morte. Agora só precisava um. E por intermédio de Cristo Jesus, toda ofensa foi tirada e apenas por causa de um, você e eu nós podemos ser abençoados. Glória a Deus. E Ele nos dá o poder da decisão, da escolha novamente, que antes de Cristo Jesus não tinha essa escolha. Agora você tem a escolha de viver na bênção. E de viver conforme aquilo que Deus tem preparado para você. Você tem a bênção hoje de se achegar ao trono de Deus, receber da água da vida, o falar dele com você. E você ser tremendamente abençoado e um canal de bênção. No Antigo Testamento era assim, hoje ainda é a operação assim. Se o pai vive em pecado, essa maldição ela vai seguir na sequência. E o filho, o neto, é impressionante olhar que a maldição ela tem força para 4 gerações. 4 vezes 4?
Dá quanto? 4 vezes 40 dá 160 anos. Uma maldição pode atingir. E você lá sabe o que o seu bisavô fez? Seu tata fez? Como é que a gente vai se livrar dessas coisas? Graças a Deus, o Espírito Santo habita em você e te conduz a toda a verdade. Tudo que você precisar, você tem a fonte no Espírito Santo para lhe ajudar. Deuteronômios, estou debaixo da pergunta, maldições existem? Deuteronômios tem um capítulo inteiro que fala das bênçãos, né? Quer dizer, das bênçãos e das maldições. Eu fico impressionado da diferença da descrição. São 14 versículos que falam da bênção. E aí, na sequência, você tem 53 versículos que falam de maldição. E se somar ainda o versículo 20, capítulo 27, você ainda tem mais uma relação de maldições. Sempre presentes quando a vontade de Deus não está em ação. Quando não está agindo na vida de uma família, de uma pessoa. E você tem, quais são os sintomas de maldições? Frustração, instabilidade emocional, querer desistir num primeiro embate, numa primeira dificuldade, já querer sair fora. A maldição, ela opera assim, por exemplo, quando vem o espírito de rejeição, né? A rejeição opera, eu nunca me sinto no lugar, eu não me sinto aceito. E a pessoa diz, então aqui no meu lugar. Aí não é o Espírito Santo que está guiando, é o espírito de rejeição que guia a pessoa e vai guiar a vida dela, porque ela se deixa conduzir pela rejeição. Quando que o nosso desafio é enfrentar, né? O caminho da bênção é entrar e ser a diferença, fazer a diferença, não depender do agir dos outros. Mas, medo, sempre medo de tudo, parece que agora vai dar certo. Morreu na praia, não deu certo de novo. É sinal de maldição. Doenças que vêm e vão, doenças constantes na família, né? E marcas de enfermidades, relacionamentos incertos. Aqui muitas famílias sofrem com separação de casal. Você olha para uma família e você vai observar que muitos ali na família tem problema de separação de casais. Por quê? Dificuldades financeiras. Ganha, mas sempre parece que não é o suficiente. Parece que tem um saquitel furado. Acidentes repetitivos, de tempos em tempos, doenças de tempos em tempos voltando, são alguns dos sintomas. E nós podíamos aí enfileirar outras expressões, né, que acontecem como consequência da maldição. Agora, por quê? Por que a maldição opera? E esse é um ponto-chave. Por que ela opera? Que eu já falei algumas vezes agora. Por causa da voz. A voz que nós ouvimos. Se eu ouço a voz do Espírito Santo, ele vai me conduzir para um caminho de bênção. Se eu ouço o meu próprio coração enganoso, quando ele está machucado, quando ele está cheio de feridas, de chateações, o meu coração é enganoso, toda decisão ela é enganosa e eu vou enveredar por caminhos que não são abençoados. Mesmo crente, a luta da carne com o Espírito. Crentes que são crentes, são salvos, mas que pelas suas decisões vão caminhando e vivem debaixo de maldição, em vez de viver na bênção. E como elas entram em ação? Como as maldições acontecem? Começa aqui, ó. Palavras. Como é que Deus amaldiçoou a serpente? Como é que ele amaldiçoou? É o diabo com palavras. E é impressionante quando nós não cuidamos, a nossa sociedade ela está tão acostumada a usar palavras de maldição que se nós não cuidamos e não prestamos atenção, nós falamos a mesma coisa. E o poder da vida e da morte está na palavra. E é impressionante que quando você olha para Deus, Deus ele pronuncia maldições.
E ele pronuncia bênçãos. Por exemplo, em relação a Abraão, ele pronunciou 7 bênçãos sobre ele. Ele pronunciou uma maldição. Abençoados serão os que te abençoarem. E amaldiçoado será quem te amaldiçoar. Quem falar bem de você, eu vou falar bem dele. Quem falar mal de você, eu vou falar mal dele. Porque maldição é o quê? É maldizer. É usar de forma incorreta a palavra. E com a palavra nós construímos as nossas vidas. Assim como Deus criou, e essa é uma expressão do próprio Deus na nossa vida, Ele nos deu autoridade para que com a nossa boca nós possamos construir o que Ele quer manifestar sobre a terra. Por isso que nós, graças a Deus, temos a escola de profetas, que ensina a falar o que Deus está falando, a discernir o falar de Deus. Se você pega um outro exemplo, Josué e Jericó, quando Josué conquista aquela cidade, ele lança uma maldição. Quem reconstruir essa cidade, quando ele lançar o fundamento, o filho mais velho, o primogênito, vai morrer. E quando ele colocar as portas na cidade, o filho mais novo vai morrer. Passa ano, vai ano, passa século, passa outro século, 400 anos depois, está lá na Bíblia, uma pessoa lá decide, eu vou reconstruir Jericó. Quando ele começa, o filho mais velho morre. Quando ele termina, o filho mais novo morre. 400 anos, imagine. Se não tivermos a ajuda do Espírito Santo, como que nós vamos discernir a bênção sobre um lugar, a bênção sobre a casa, o terreno que você tem, ou a maldição que houve ali? Pode ter tido derramamento de sangue lá na terra onde é que você está. E quando o sangue é derramado na terra, o sangue clama. E daí nada dá certo naquele lugar. Tem um irmão lá na Bahia, ele estava compartilhando, ele comprou lá uma fazenda, e ele comprou barata. Por quê? Porque todo mundo dizia que aquela terra era, como é que diz? Tinha fantasma ali. É mal assombrada aquela terra. Aí ele comprou mais barato. Em vez de pagar 4 milhões, ele pagou 1. Foi lá, orou, consagrou aquela terra, limpou os ares. É uma boa maneira de comprar. Mas esse discernimento é o Espírito Santo que nos dá. A gente não precisa ficar nem assustado, nem com medo. Ele nos ajuda toda hora, todo instante a discernir as coisas. É só perguntar para Ele. Quando você olha para a figueira, Jesus, ele olhou para a figueira, era para dar fruto e não deu fruto. Ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou. E Pedro ficou tão intrigado que até a raiz ela ficou seca. Quando você olha para os dízimos, é impressionante quando Deus lança uma maldição sobre aquele que não é fiel nos dízimos. É assustador. E Deus, no seu coração, quando Ele fala conosco, Ele sempre vai quer nos abençoar. E Ele dá sempre essa porta aberta para nós, porque do trono dEle flui o rio da água da vida. E você foi chamado para usufruir esse rio e viver debaixo da bênção de Deus, e não da maldição. Então, o nosso falar, ele é muito importante. As coisas, eu lembrei aqui do Salmo 19, né? Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração lhes sejam agradáveis. Sigam a bênção. Muitas pessoas se auto-amaldiçoam, falando assim, mas você é um burro mesmo, você não consegue, E ficam se auto-amaldiçoando, amaldiçoando seus filhos. Esse nunca vai dar certo. Amaldiçoando o seu esposo, sua esposa. Misericórdia. Maldizer. Bem dizer é falar bem e abençoar. Então, como nós estamos tão acostumados com esse mover, esse jeito de maldição ao nosso redor,
que nós precisamos discernir em Deus como falar. Cuide muito quando se ficar irado. Quando se ficar uma coisa a contrária à sua vontade, a contrária à vontade de Deus, você percebe que e vem uma ira e cuidado com o que você fala. Se você fala em línguas, dá uma rajada em línguas. Aí está garantido que é o Espírito Santo que está te ajudando. Tem o espírito contrário. Quando vem o sentimento eu não consigo, diga em Cristo Jesus eu vou conseguir. Não diga, não siga a maldição de dizer, não, eu não sei, eu não consigo, eu não gosto. Esses dias me perguntaram, vamos correr? Eu disse, eu não gosto. Eu, desculpa aí, não está certa essa palavra. Eu posso aprender a gostar de correr. Estava falando ontem com os jovens, quando eu entrei nos jovens, tinha um líder chamado Cláudio Ebert, ele hoje está bem doente, até impressionante, o médico disse para ele assim, qualquer hora você pode, ele já se despediu no Facebook, agradeceu para todo mundo, sofreu muito na sua saúde, e o Cláudio disse um dia assim para mim, eu amo a disciplina. Eu olhei para ele assim, eu não. Em vez de dizer, eu quero aprender a amar a disciplina. Estudar é gostoso, estava falando ontem com os jovens. Estudar, angariar, receber conhecimento. Ler um livro por semana. É gostoso. E o meu cérebro diz, você está louco. Ah, não, eu não consigo. Eu? Não. Como assim? Quando a linguagem de maldição puxa, é possível. Outros fazem, eu também posso fazer. É só eu trabalhar o meu cérebro, que é muito preguiçoso. Meu cérebro, ele só quer economizar energia. Ele só quer ficar largado e não se dispor a fazer. E a estudar. Estudar é gostoso. E a Bíblia diz, adquire sabedoria. Compre ela. Compre o que é necessário. Adquire, vai atrás, se dedique. Clame. Aprenda. E aí nós estamos reformulando todo o ministério de ensino da igreja. Para quê? Para ensinar a palavra de Deus. E eu preciso estar no coração, puxa, que alegria poder estudar a palavra de Deus, sentar e abrir a palavra e meditar na palavra. Aí a pergunta vem, como é que a gente se livra de maldição? Aqui é seu isso. Nunca mais haverá qualquer maldição em sua vida. Isso é um direito que lhe assiste, porque Jesus morreu na cruz por você e por mim. E eu queria ler esse texto contigo, onde especificamente é mencionado isso, no livro de Gálatas, capítulo 3, os versículos 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Diga obrigado, Senhor. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a você e a mim, aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Como nas 9 trocas que nós estamos trabalhando, Jesus reuniu todas as maldições e tomou sobre si. Ele foi olhado na cruz e as pessoas disseram, mas Deus deve de ter amaldiçoado a vida dele, porque a morte de cruz era o sinal maior de maldição na vida de uma pessoa. Como o texto diz, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. As pessoas olhavam para ele e ele era a personificação da maldição para todos ali ao seu redor. E a palavra diz que Jesus fez isso para tirar da sua, da minha, da nossa vida toda a maldição. E ao crer e receber a Jesus como Senhor, e eu obedecer a orientação dele,
eu vou viver a bênção dele na minha vida. Eu tenho essa oportunidade de tomar essa atitude. O que pode acontecer, que eu já mencionei, os princípios prevalecem. E se você não crer em Jesus, como nós conversamos, de tê-lo como Kyrios na sua vida, como o Senhor dos Senhores, como o seu dono, como o seu proprietário, como aquele que tem a palavra sobre a sua vida. Se você não vive debaixo disso, desse princípio, crendo em Jesus, em cada uma das situações que você enfrenta, em vez de você enfrenta uma dificuldade, então eu vou seguir por aqui. Não, enfrenta a dificuldade e declare Jesus como Senhor sobre ela. Reconheça o senhorio de Jesus. E aí Ele vai dar a palavra e você avança. Então, viver o princípio da bênção é uma decisão diária, em cada situação nossa, em cada palavra que proferimos. Me assusta quando Jesus diz que nós vamos ter que prestar contas por cada palavra frívola, por cada palavra que nós lançamos e falamos. A Silvia às vezes sofre comigo. Ela diz, não posso nem falar mais as coisas, você já corta. Busca sabedoria como tratar com as situações, que fala as coisas que... E quando eu falo, puxa, Senhor, rompa essa palavra. Há um desafio constante. Pessoas falam mal da gente. Como é que você trata com isso? Elas ficam lançando maldição. Há anos atrás, um irmão confessou, eu sentava lá no fundo, pastor, eu ficava até amaldiçoando enquanto você pregava. Graças a Deus se converteu. A vingança de Deus veio, né? Ele se converteu, se quebrantou, foi curado, liberto. E aí você está aqui e lá tem um brrr, amaldiçoando. Aí você fica o quê? Refém da situação? Não. Você se levanta e ora e a palavra que é lançada contra você não te alcança, porque a bênção de Deus está declarada sobre a sua vida, né? E as pessoas chegam a fazer trabalhos para tentar prejudicar outros. E se você não cuidar com os teus pensamentos, os teus sentimentos, aquela maldição pode vingar. Porque você aceitou ela, você creu naquela palavra, naquele sentimento que te veio. Agora, quando você crê na palavra de Deus e você se posiciona em Jesus, quebra esse processo e você vive a bênção. Abençoa a pessoa, perdoa ela pelo que ela falou, pelo que ela fez. Abençoa ela para que ela encontre em Cristo Jesus o que ela precisa. Fechou. Você vive na bênção. E você está protegido pelo próprio Deus. Se alguém te atacar, Deus vai tratar com ele. Você não precisa, você me amaldiçoou, eu também. Você... A nossa vingança é abençoar a pessoa. Que ela encontre, que ela experimente, que o favor do Senhor esteja sobre ela. Da nossa boca não pode sair maldição, como diz em Tiago capítulo 3. A nossa boca é fonte de vida. Rios de água viva fluem do nosso interior. Como esses rios fluem? Por intermédio das palavras que pronunciamos. Todo dia ao se levantar, você tem o privilégio de dizer, Senhor, eu te rendo graças por esse dia. Esse dia maravilhoso, precioso. Aprendi esses dias de orar assim, Senhor, eu conecto o meu espírito à comunhão do Espírito. Senhor, eu conecto a minha alma ao amor de Deus. Senhor, eu conecto o meu corpo à graça. Separei aí só para uma dinâmica diferente na oração. Senhor, eu ligo o meu coração ao trono de Deus, a receber a Tua palavra nesse dia e a fluir debaixo da Tua palavra. O que eu estou fazendo? Eu estou alinhando o meu dia, eu estou declarando um posicionamento pessoal diante daquilo que vem. E aí eu olho para a minha agenda do dia, algumas coisas eu já sei que vem, e eu começo a olhar e começo a declarar as bênçãos de Deus sobre aquele encontro, sobre aquela conversa, sobre aquele trabalho, sobre o que Deus dá. Às vezes dá uma imagem na cabeça, você visualiza ela e diz, Senhor, é isso mesmo, que se cumpra. Você usa os princípios de viver debaixo da bênção, os princípios que nós lemos aqui, em que
o trono, nós estamos conectados, o trono de Deus e do Cordeiro está no nosso coração, e a partir dele fluem as águas da vida. E aí, queria concluir com você. Como é que é o processo para a gente se livrar de maldições? Eu já mencionei algumas coisas, queria só entrar em oração com você. Talvez durante a mensagem uma outra coisa, o Espírito Santo lembra a gente, né? Ele trata cada um de nós de uma forma individual na nossa caminhada. E eu queria conduzir você por 5 passos. Se você pudesse se colocar em pé e vamos nos concentrar nisso. Você que está em casa, por gentileza, deixe de fazer todas as coisas e participe desse momento. E já na sequência nós vamos ungir e selar juntos o mover de Deus na sua vida. Primeira coisa é reconhecer. Reconhecer a falta, né? Puxa, eu reconheço, essa maldição tem operado na minha família, na minha vida. Reconhecer quando você falou algo que não devia ter falado. E que as palavras, elas ecoam, não só nos nossos tempos, mas elas ecoam ao nosso redor. E parece que elas nunca param de ecoar, né? Alguns dizem assim, essas palavras ficam. Elas ficam como sementes no ar. Então, por gentileza, reconheça os pontos. E aí eu quero te convidar a dizer, Senhor, eu concordo que isso está errado. Isso não pertence na minha vida mais, na minha família. Senhor, nós concordamos que toda separação, toda divisão, ela não vem do Senhor. Toda separação de casal, toda divisão. Nós concordamos, Senhor, que a instabilidade emocional, ela não nos pertence. Nós temos o perdão sobre aquilo que nos desestabiliza. Senhor, nós concordamos que o medo, ele não faz parte da nossa vida. E, Senhor, nós concordamos que o Senhor levou o medo e nos trouxe para um lugar seguro. Senhor, nós concordamos que a nossa fonte vem do Senhor. E nós concordamos que a dificuldade financeira parece que nunca tem o suficiente. Parece que vivemos no saquetel furado. Isso não é o teu propósito em nossas vidas. O Senhor nos fez produtivos. Nós reconhecemos, ó Deus, e entregamos para o Senhor a doença, as enfermidades que ficam assolando a família e a casa. E nós entregamos, Senhor, a nossa impotência e o medo em relação a doenças diante do Senhor, reconhecendo que Jesus tomou sobre si as enfermidades. E nós temos o perdão, e nenhuma maldição mais nas doenças, nas enfermidades da nossa casa. Elas têm autorização para operar. Pai, nós reconhecemos que o Senhor é Senhor em nossas vidas. Em cada uma dessas coisas que o coração de cada um está colocando diante do Senhor, do falar de cada um que está aqui, que está em casa, entregando para o Senhor as dores e a dificuldade que uma maldição traz na vida de uma família e de uma pessoa. Senhor, nós reconhecemos que somente em Jesus nós temos livramento dela. Reconhecemos que Jesus tomou sobre si as maldições, até as automaldições, as coisas que nós falamos sobre nós mesmos em desajuste com o que o trono está falando. Senhor, o meditar do nosso coração, as coisas que nós temos pensado e falado em relação um ao outro, como casais, como família, como pais, como filhos. As
palavras que têm sido ditas contra a igreja, Senhor, contra os pastores da casa, as palavras que pastores falam contra os próprios membros. Senhor, nós reconhecemos que o sangue do Cordeiro correu por nós, nos libertou das maldições, nos dá acesso ao trono, ao seu governo em nossas vidas. Agora quero te convidar a você perdoar pessoas que falaram, começar com o pai, com professores, pastores ou padres, ou políticos, todas as pessoas de autoridade que falaram alguma coisa sobre a sua vida, que lançaram maldições em desajuste com o que o Pai Celeste falou sobre a sua vida. Então, perdoa essas pessoas. Pelo menos diga: Senhor, eu decido perdoar. Não espere a emoção vir. Decida perdoar. Eu perdoo tal pessoa. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo, Senhor. Eu perdoo, Senhor. Agora vem a hora do posicionamento seu, de renúncia, de dizer: eu não aceito mais isso na minha vida. Você pode dizer junto comigo: eu renuncio a toda frustração e a desistência constante. Eu renuncio ao medo apavorante. Eu renuncio a toda dificuldade financeira. Eu renuncio à separação de casais. Eu renuncio à separação de famílias. Eu renuncio a acidentes repetitivos. Eu renuncio a relacionamentos incertos. Eu renuncio às doenças recorrentes. Eu renuncio à frustração em projetos, em meu trabalho. Como pastor sobre a sua vida, nessa hora quero declarar a sua libertação. Senhor Pai, na autoridade do nome de Jesus, como pastor dessa casa, Senhor. Que legal, Pai. Obrigado pelos anjos que vêm nos ajudar. E, Senhor, que eles venham cortando as cadeias, lançando por terra palavras malditas, quebrando as cadeias emocionais, as cadeias, os laços de alma, quebrando as palavras que vem impedindo de avanço, de crescimento. Eu vou declarando: sim, anjos, vão cortando, vão rompendo. Oh Espírito Santo de Deus, por gentileza, convença, testemunha no coração, confirma no coração a palavra, enche o coração de fé nessa hora. Espírito Santo, vem lançando fora a insegurança, o medo, em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Toda palavra maldita contra as nossas famílias cai por terra. Toda palavra maldita contra o casamento cai por terra. Toda palavra maldita contra a igreja caia por terra. Toda palavra maldita que se levanta no relacionamento entre pastor e ovelha, ovelha e pastor, caiam por terra. Toda palavra maldita estabelecida contra apacentadores cai por terra. Agora, em nome de Jesus, eu declaro paz, eu declaro o favor do Senhor, eu declaro a bênção do Senhor. Diga assim: eu recebo a bênção do Senhor na minha vida. E comece a abençoar agora. Rios de água viva fluem da sua vida.
Diga assim: eu recebo a bênção de Deus na minha vida, eu recebo o fluir da bênção no meu casamento, na minha família, eu declaro a bênção do Senhor sobre os meus filhos, que eles avancem, que eles cresçam, sejam saudáveis. Diga assim: eu abençoo a saúde da minha família, a saúde espiritual, a saúde da alma, a saúde do corpo físico. Eu declaro saúde nos meus relacionamentos, eu declaro a bênção do Senhor sobre o meu trabalho. Em tudo que eu coloco a mão, o Senhor está comigo, em tudo o Senhor me dá vitória. Comece a declarar a bênção, deixa os rios de água viva fluir, coisas que o Espírito Santo está falando com você agora. A sua empresa vai dar extremamente certo, o favor do Senhor é contigo, o mover do Espírito Santo está sobre a sua vida. Do trono de Deus fluem rios de água viva. Os rios de Deus estão aí na sua vida. Vai falando, vai falando, vai falando a palavra do Senhor. O Senhor te abençoa, o Senhor te coloca por bênção para as nações da terra, para todas as famílias da terra serão abençoadas. O Senhor fará de ti uma grande nação. O Senhor te levanta com graça, com autoridade, no nome de Jesus. O Senhor é contigo e se move em liberdade, em graça, em favor sobre a sua vida. Receba a bênção de Deus na sua vida. Sim, o Senhor é contigo, Ele te fará uma grande nação, Ele te abençoa, Ele é aquele que te engrandece e Ele te coloca por bênção. Você é canal, você é fonte de bênção sobre a terra. Abençoado você é, e abençoados são os que te abençoam, e amaldiçoados são os que te amaldiçoam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus, que nós usufruímos e vivemos debaixo da bênção e temos acesso livre ao trono de Deus. Somos homens e mulheres que podem e são íntimas do Senhor e pronunciam as palavras que procedem da sua boca sobre a face da terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Peço que os pastores venham à frente. Enquanto isso,